E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 114, e a gente vai falar sobre as eleições recentes que aconteceram no Reino Unido e na França, né? Eleições essas que para alguns apresentaram resultados surpreendentes, para outros nem tanto assim, e para isso estou aqui com o nosso querido Luiz Domingos de Querência, grande cientista político lá do norte do Paraná. Tudo certo, Luiz? E aí, Alessandro? Saudações a todos e todas. Falando em norte do Paraná, como é que tá Lins? Como é que tá essa cidade boa, cidade capital das escolas do Paraná? Quer dizer, de São Paulo, né? Você sabe que a coisa aqui é tão feia na representação política, Luiz, que sempre quando perguntam, alguém que eu não conheço pergunta o que eu faço, eu minto a minha profissão aqui, cara. Você fala, faço medicina. Engenheiro de analista de sistemas. Muito bom. E aí, Alessandro? Então, a gente fez episódios sobre o livro da Márcia Rangel Cândido, depois um episódio sobre Estado-nação e agora um episódio de política da semana, né? Análise de conjuntura, como se diz, sobre as eleições aí na Europa. E a pergunta é, a esquerda volta com tudo no Reino Unido e na França? Interrogação. Vamos responder essa pergunta que você criou aí já tá indicando o tom da coisa, já, né? Ela é capciosa, né? Pergunta malandrosa, né? Então, bom, antes de mais nada é o seguinte, a gente recebeu algumas reações ao episódio Estado-nação. O Júlio Deja falou que gostou e que o Geraldo é o Pacheco reverso, defensor do pachequismo reverso. Ele tá todo faceiro que a Argentina tá na final da Copa América. Pachequismo reverso é sacanagem. Pachequismo reverso. Se a pessoa quer saber o que é pachequismo, tem que escutar o episódio anterior, o episódio 113, de nacionalismo e pachequismo. E a própria Márcia Cândido falou que as pessoas que ouviram o episódio com ela gostaram do podcast, gostaram do episódio em si, do podcast. Então, agradecer a esses ouvintes da rede da Márcia. Espero que vocês ouçam novos episódios e que compartilhem se vocês gostarem. E, Alessandro, é o seguinte, tenho escutado muito sobre a crise da democracia e a nova extrema-direita na Europa. E no meio desses episódios dos podcasts mais poderosos, aparece lá uma propaganda do BTG, da Nubank e da C6 Bank, só de banco internacional, banco nacional e internacional. Então, a crise da democracia está na própria propaganda do episódio. Como nós não temos essas propagandas, é preciso dar um help, porque o projeto é independente, para a gente falar por que a democracia está em crise dentro, né, dos cânones das ciências sociais. A gente precisa da contribuição dos ouvintes. A gente já conta com essa contribuição, mas a gente precisa de mais para o projeto. Você quer dizer assim, ó, se você quer salvar a democracia, contribua com o nosso projeto. Isso, Alessandro. Você é um intérprete maravilhoso. Então, para salvar a democracia dos bancos, vai lá no apoia.se/maldita politicagem e solta um caraminguá, uma coisinha, um café expresso, essas coisas que sobram no final de semana e que pra gente faz diferença pra gente pagar a parafernália necessária para tocar o episódio aqui. Vou tocar os episódios, né? Ô Luiz, então no meio dessas duas eleições que a gente teve aí, tem alguma imagem inicial que gravou aí na tua cabeça, no teu HD, para você falar pra gente ou não? Não, você compartilhou uma imagem que eu vou emprestar de imagem inicial, que eram duas cenas na França, dos dois grupos esperando o resultado da eleição do último domingo, que foi dia 7 de julho. Então, um grupo era pessoas com tons pastéis, né? Pessoas mais bem vestidas, com barba mais bem aparada, o Enzo Henrique, o Enzo Guilherme, o Enzo Fernando, eles estavam ali esperando, era a turma da direita, né? Com champanhe na mão. Com champanhezinho. Na mão, né? E aí, na outra parte do vídeo, era a turma da esquerda. Aquele colorido, né, bagunçado, aquela coisa despenteada, que nas rodas de deboche se chama esquerda festiva ou a esquerda bambolê. Então, aí sai o resultado, um grupo lamenta, né, o grupo dos Enzos e da champanhe, e no outro grupo a galera faz aquele furdunço, aquela alegria.
Não, mas, Então, cara, os caras da direita fazem uma cara de nojo, que é impressionante. Tem uma menina loira, se vocês repararem depois a nesse gente põe, Reels depois a aí, gente a põe. gente põe depois. Que tem uma menina loira segurando a taça de champanhe conforme a etiqueta manda, assim, olhando com uma cara de desprezo na hora que sai a notícia, né, o resultado, enfim. O negócio é engraçado. Boa. Olha, isso porque, afinal, foi uma vitória nos dois países da esquerda, né? Mas a gente vai tentar explorar melhor o significado das duas vitórias, o alcance, né? Isso é um significado. A esquerda parte para o ataque? A esquerda, assim, vai jogar com tudo ou não? É uma outra coisa que aconteceu nessas duas eleições na Inglaterra e na França. É isso que a gente vai explorar ao longo do episódio. Então, no primeiro, a gente vai fazer, né, na verdade, uma divisão de blocos um pouco diferente do convencional. No primeiro bloco, a gente fala sobre o Reino Unido. No segundo bloco, vamos para a França. E a gente explora um pouco quem são essas novas lideranças à esquerda e o que representam esses resultados nessas duas potências europeias. Então, continue com a gente aí, galera. Alessandro, você que é um grande apreciador do rock britânico, eu queria saber se você está estendendo os seus interesses para a política britânica. Como que você pode puxar para a gente uma primeira interpretação, um primeiro apanhado do resultado da eleição de quinta retrasada no Reino Unido, essa eleição que retornou a esquerda ao poder? Então, Dominguinho, não sei o que você achou, mas na verdade, quem estava acompanhando, a gente estava vendo, né, as pesquisas anteriores, né, e na verdade o resultado ele meio que confirma, né, o que as pesquisas vinham apresentando, né. O Labour, Partido Trabalhista Britânico, já era favorito nas pesquisas eleitorais e ele confirma, né. Então, nós temos na Inglaterra, no Reino Unido, o retorno do Partido Trabalhista, centro-esquerda, esquerda tradicional, né, raiz do país, que a gente vai falar melhor, que não é bem assim, mas enfim, substituindo 14, 15 anos de Partido Conservador, né, muito tempo de governo conservador. Uma coisinha inicial. O primeiro-ministro conservador antecipou as eleições, né? É possível fazer isso nesses países parlamentaristas. A eleição era para ser no final do ano, ele puxou para o ano que vem, eu não tenho certeza, mas ele adiantou as eleições, ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque a popularidade dele estava caindo muito. Sim. E ele fez isso para diminuir o estrago, porque se ele esperasse a eleição correr no calendário normal, é possível que o resultado do Partido Conservador fosse pior, né? Mas tinha outra coisa que existia dentro do Partido Conservador, uma briga entre dois grandes grupos também, né? Um grupo mais à direita do que o dele, né? O Rishi Sunak, ele representa um grupo, apesar de ser dentro do Partido Conservador, um grupo mais liberal, né? Mais preocupado com as pautas econômicas, etc. Ele tinha medo também, né, da sua facção dentro do partido perdesse mais força ainda, né? Então, essas eleições no Reino Unido representam pela primeira vez, né, desde 1970, um partido que tinha a maioria do Congresso, né, do parlamento por si só, foi substituído por outro partido que forma uma outra maioria, uma nova maioria, né? Desde 1970 isso não acontecia no Reino Unido. Foi surpreendente a queda dos conservadores, né? Eles perderam muitas cadeiras, depois a gente vai falar sobre essa mudança do número de cadeiras no nosso Tem Tabela. Dessa vez, os liberais democráticos, né, que é uma terceira força, ganharam, né, um número de cadeiras nunca antes visto também, né? Desde pelo menos 1923, né, que foi as eleições que eles tiveram bastante representação. Os liberais democratas receberam agora o maior número, então, de cadeiras desde os últimos 100 anos, pelo menos, né? O mesmo problema que da França, né? Um grande número de abstenção. De novo, isso acontece, né? 60% apenas do eleitorado foi até as urnas no Reino Unido. E nós temos também, de forma geral, né? A gente pergunta como é que os trabalhistas cresceram tanto. Uma das explicações, além daquelas reversões, né, dos conservadores, que os conservadores tinham ganhado em lugares que eram tradicionais do trabalhista, né, agora voltaram a votar para os trabalhistas, né. Então, além dessas reversões, nós tivemos também a queda do Partido Nacional Escocês, né, que perdeu muita força também. Então, Labour volta com tudo, atropelou o Partido Nacional Escocês, atropelou também os conservadores naqueles lugares tradicionais, principalmente. E aqui está a resposta, né?
um retorno da esquerda britânica. A gente fica perguntando, né? Será que é realmente isso? Será que os britânicos voltaram para a esquerda? Aí abre uma discussão grande aqui, né? Uma coisa a ser pontuada, inclusive para comparar com a França, é o tipo de mecanismo eleitoral que elege o governo lá. Na Inglaterra, você tem um parlamentarismo puro. E, além disso, você tem o famoso voto distrital aqui no Brasil, mas que a gente chama de sistema de maioria simples, que funciona basicamente assim. Em cada distrito, são 650 distritos no país, cada distrito é uma cadeira no parlamento. Naquele distrito, é uma eleição como se fosse para prefeito aqui no Brasil. Você tem 3, 4 concorrentes e o mais votado ganha. Não precisa fazer 50% mais um dos votos. Então, se o partido, o trabalhista que ficou em primeiro, faz num determinado distrito 38% dos votos e ninguém faz mais que isso, ele leva a cadeira daquele distrito. Essa mecânica eleitoral é super importante, porque você trabalha, os partidos jogam muito com o voto útil dos eleitores. Então, você joga muito na rejeição. Como o Partido Conservador estava no poder, há um descarrego de votos nos partidos que não são o Partido Conservador, em particular o Partido Trabalhista, que é a força opositora histórica. Então, isso é super importante. Não tem segundo turno, é só um turno, né? Fez a maioria simples, 38%, 40% dos votos, elegeu naquele distrito. Isso é o que explica uma série de coisas. Então, quando a gente vê, só uma coisa, né? O número de cadeiras do Partido Trabalhista ficou em 411, que eu não sei quanto que isso dá em percentual, mas dá uns 50 e poucos por cento das cadeiras, né? Só que quase 60, né? 60% das cadeiras. Só que do ponto de vista dos votos distribuídos no território do Reino Unido, é 35% dos votos. Então eles têm uma sobre-representação, porque eles ficaram em primeiro em 60% dos distritos. Mas, do ponto de vista da votação espalhada no país, eles ficam 35%, 38%. Então, a gente chama de votos totais. Votos totais, 35%. Número de cadeiras, 60%. Essa sobre-representação é por causa que essa lógica do eleitor votar no voto útil, né? Então, esse é o nosso Tem Tabela de hoje, né? Já foi adiantado aqui. Então, veja só, o Tem Tabela nosso, né? Só para reforçar. Então, todo o território do Reino Unido ele é dividido em 650 distritos, né? Em cada um desses distritos, a tentativa é que eles tenham um número de representantes, uma população semelhante, né? Então, se pega lá todo o territóriozinho, em cada uma daquelas areazinhas se elege um parlamentar que vai representar aquele local, né? Enfim, existe uma literatura enorme se isso é melhor ou pior, né? A gente já teve várias vezes essa discussão nos bares por aí, Luiz. Mas o fato é que o Labour, como aconteceu dessa vez, né? Isso possibilita que um partido tenha, sei lá, 40, 30 e poucos por cento dos votos, em teoria, e pudesse ganhar o Congresso inteiro, o parlamento inteiro. Porque basta ele superar em todos os distritos os partidos que competem com ele, né? Então, por isso... No limite, esse seu exemplo deixou mais claro, Alessandro. É possível ter 100% das cadeiras com 38% dos votos totais no país, entende? Porque é só ele ficar em primeiro nos 650 distritos, mesmo que você tenha muitos eleitores votando em outros partidos que ficam em segundo, terceiro e quarto. Então, ele pode ter 650 cadeiras, portanto, 100% da representação, e 38%, 40% dos votos difundidos no território inglês. Eu até, enfim, fugindo um pouco, eu até estava discutindo com alguns amigos, né, mas é engraçado isso, né? Por exemplo, no caso do Brasil, né, para a gente discutir um pouco a vantagem e desvantagem do distrital, né? No Brasil é possível que exista uma parte enorme de população mesmo, que não tem nenhum deputado que represente, né? Essa área. No Brasil? Porque os distritos são enormes, né? Os distritos, no caso do Brasil, seriam o estado, né? A gente discute muito aqui em Lins quanto tempo faz que a região de Lins, toda a região, né, das cidades que estão aqui de volta, não possui um deputado federal, por exemplo, né, no parlamento. Como isso faz diferença com outras regiões que têm, enfim, uma série de outros serviços, etc., que a gente acaba não tendo, né? Porque, então, o voto distrital, pelo menos nesse sentido, ele aumenta a representatividade de todas as áreas. O voto distrital ele aumenta a representatividade espacial. Isso. Só que, por outro lado, nesse sistema que você tem dois partidos mais que centenários, que é o conservador e o trabalhista, é sempre muito difícil para novos partidos quebrarem esse domínio.
Então, você não tem a mesma facilidade que o Brasil tem para pequenos partidos ganharem voto. Então, mas é interessante a comparação. Você falar que Lins não tem um deputado, no sistema inglês, Lins teria um deputado. Só que ele seria ou do conservador ou do trabalhista. No Brasil, é muito fácil um partido na verdade, ele seria com certeza do conservador. Conservador, então. No Brasil, você penaliza algumas regiões, mas, por exemplo, um partido muito bem situado num grande centro urbano, um novo partido ecologista, um partido de minoria, ele consegue já imediatamente conseguir representação, porque no Brasil é o sistema proporcional que você dá fatias de cadeiras conforme a fatia de voto de cada partido. Perfeito. Então, só para a gente completar o Tem Tabela aqui, né? O Labour conseguiu 411 cadeiras, né? O Partido Trabalhista, 34% dos votos. Conservadores obtiveram agora 121 cadeiras, que representa 250 cadeiras a menos, 251 cadeiras a menos, ou seja, o conservador miou total nessa vez, né? Miou é igual o Rishi Sunak que representa mesmo, porque é o cara sem graça pra caramba, né? Depois a gente fala sobre ele. Teve 24% dos votos, não é tão, às vezes, 10% só dos votos a menos, né? E os liberais democratas tiveram 72 cadeiras agora, cresceram pra caramba sobre os conservadores, né? 12% dos votos, e aí vem o dado bizarro, né? O Reform UK, que é do Nigel Farage, aquele cara que representa o fatismo britânico. Ele é o extrema-direita britânico. Ele parece um personagem do Simpson, né? Ele anda com ele tipo um negócio de cachorro, assim, prêmio, um negócio de decorar cachorro de prêmio de competição de banho de tosa, sabe? Uma estrelinha assim com pompom. E anda com aquilo no terno, né? E esse fala, prossiga. Desculpa. Então, o Reform do Nigel Farage conseguiu apenas 5 cadeiras, mas 14% dos votos, cara. Esse que é o assustador. Na verdade, o número de votos neles foi muito grande, só que não conseguiu ganhar dentro dos distritos. Então, né? Então, eles têm votos em muitos distritos, só que fica sempre em terceiro, segundo, e aí vai conseguir 5% de cadeiras, né? Perfeito. Vamos para o novo primeiro-ministro, então? Bom, você é fã dele, Alessandro. Eu fiquei sabendo que você é um entusiasta desse figura da política inglesa. Na verdade, assim, o mundo, né? A gente falou do México, nós falamos de El Salvador, falamos de uma série de países com grandes líderes populistas, com características fortes, marcantes. A real é que a Inglaterra está trocando um cidadão sem graça por outro cidadão sem graça, né? Os caras chatos, assim, né? Os próprios ingleses, várias notícias e avaliações estavam dando lá como chato é Keir Starmer, né? O novo primeiro-ministro. Imagina um debate entre Rishi Sunak e Keir Starmer. Que coisa maravilhosa que seria, né? Bom, mas vamos lá. O cara é de uma família da classe trabalhadora britânica, né? O pai dele eu não sei como é que se fala isso, né? Mas a mãe dele professora, então ele vinha de uma classe trabalhadora, né? Comum. Então, quando ele era novo, ele já era filiado ao Labour, né? Sempre fez parte da juventude socialista, enfim. Teve uma vida bastante associada a essa coisa da juventude, né? Diz a BBC que ele era fã do Smiths e torcedor roxo do Arsenal, né? Ele vem do norte de Londres, aliás, que é de onde vem a força política dele inicial, né? Isso é uma maravilha da sua abordagem. Sempre tem alguma coisa com rock, com futebol. Então, eu gostei dessa nota de rodapé. Mas ele é o cara chatão, na verdade, né? Se vocês olharem, a gente vai colocar um áudio dele falando daqui a pouco, né? Mas ele é um cara quadradão, ele ficou famoso de ser um workaholic. As in any new parliament, we have the opportunity and the responsibility to put an end to a politics that has too often seemed self-serving and self-obsessed, and to replace that politics of performance with the politics of service. Because service is a precondition for hope and trust, and the need to restore trust should weigh heavily on every member here, new and returning alike. We all have a duty to show that politics can be a force for good. So whatever our political differences, it's now time to turn the page, unite in a common endeavour of national renewal, and make this new parliament a parliament of service. Ele era tipo do Ministério Público lá na Inglaterra, né? Ele trabalhou durante muito tempo como diretor, né, desse tipo de instituição.
Seria como se fosse o Procurador-Geral da República, né? Algo parecido com isso. Então, ele tem algumas coisas meio de centrão, assim, porque ele é bem patriota, ele usa a bandeira da Inglaterra nas coisas, ele canta o hino gritando, né? Ele tem esse lado meio nacionalista, só que ao mesmo tempo ele é visto como uma figura, aí vem o caráter sério da coisa aqui, né? Ele é muito mais pragmático, tanto nas suas propostas quanto na forma de agir em relação a Jeremy Corbyn, que era o líder, né, do Partido Trabalhista quando o Partido Trabalhista tomou aquela varrida do conservador, né? Então, ele representa um aceno ao centro, mas, né, o que é importante dizer, esse aceno ao centro não é de abandonar as características de esquerda. Isso que é uma coisa que, por exemplo, no Nexo Jornal, né, eu recomendo aqui as avaliações que são muito boas. Ele foi muito forte em algumas bandeiras de serviço público, né? Ele está batendo nisso, né? Eu acho que é essa grande característica das suas propostas, né? Defesa do NHS, né? Do National Health Security, né? Ajuste no Brexit, que é o SUS inglês, SUS britânico, né? Então, defesa no fortalecimento da saúde pública e da educação pública, muito forte isso, né? E um ajuste, né? Ele fala ajuste porque aí sim ele deu uma de centrão, né? Não é contra o Brexit, mas ele também não defende o Brexit, ele diz que o Brexit é uma política mal feita que precisa de ajustes, né? Por exemplo. Então ele foi muito pragmático nesse sentido, né? Muito certeiro, assim, ó, é isso que a gente precisa, né? Então, programa de ajuste de serviços mesmo foi a grande bandeira do Keir Starmer, o novo primeiro-ministro britânico. Só para trazer para o Brasil, então, o Partido Trabalhista ele vinha, anos atrás, tentando uma guinada mais à esquerda, com o Corbyn, né? E aí, depois da derrota de 2019, eles desistem dessa guinada à esquerda e adotam uma posição mais moderada, que é a posição do Keir Starmer, né? Isso. E aí, quem que você compararia no Brasil as figuras, assim? O Corbyn seria tipo mais Manuela Dávila e o Starmer seria mais o Rui Costa? Seria mais... Como que você... Eu gostei dessa. Essa daí poderia ser. Manuela Dávila não, sacanagem. Eu acho que o Corbyn é mais viajão, assim, cara. Sei lá, é alguém fora da política mesmo. Uma esquerda muito festiva. Muito enfim. O GG vai ficar bravo com esse nosso comentário, viu? O GG vai ficar bravo com o nosso comentário. Mas o Keir Starmer, ele realmente parece, né? Ele tem uma política que parece essa dos petistas, hein, de centrar... Grão-petistas. Centrar em serviços de forma mais pragmática, né? Bom, Luiz, agora a gente deixa aquele sotaque britânico quadrado de lado, a gente já começa a adotar o biquinho para falar Mélenchon, né? Você já treinou bastante aí a pronúncia dos Marine Le Pen? Não, desculpa, galera, francês aqui é escasso, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Então, indo para a França, também eleições que foram até mais divulgadas, né, do que do Reino Unido, porque foram surpreendentes, né? Aqui teve aquele ar de surpresa, né? Que o de reviravolta. Teve, né? De reviravolta, de novela, briga, etc, né? A coisa foi mais latina mesmo para os lados da França. Então, agora, dessa vez, né, só para retomar os últimos acontecimentos, a França, há cerca de um mês, né, teve as eleições para o Parlamento Europeu, onde a direita mostrou um crescimento gigante. Teve o primeiro turno das eleições, aqui daqui a pouco nosso Luiz Domingos explica por que primeiro e segundo turno dessa vez, né? Mas no primeiro turno a direita também tinha mostrado uma força gigante, e quando nós chegamos no segundo turno, o resultado acabou não confirmando as previsões, e a esquerda, unida com o centro de Emmanuel Macron, conseguiram, na verdade, barrar esse crescimento da direita francesa no parlamento. É isso, Luiz? É isso, Alessandro. É só uma coisa, o que eu gosto aqui da sua abordagem, ainda mais nesse período que está em Linz, é que se você tivesse lá com o Demétrio, com o Merval, o debate ia ser do outro lado do Canal da Mancha. Aqui você já fala em biquinho, aqui já fica uma confusão, uma anarquia total. Do outro lado do Canal da Mancha. Não tem charme, negócio de ir do outro lado do canal, ao norte, ao sul do Canal da Mancha, patati.
Então você está falando que a população linense carece de charme, é isso? Não, ela é mais raiz, isso é que é o charme. Esse é que é o charme. Ela é mais raiz. Entendi. Bom, é isso. Então, foi assim, né? Lá em final de maio, quando a Frente Nacional, a ex-Frente Nacional, que agora é Rassemblement Nacional, que é a partir da extrema-direita, surpreendeu nas eleições para o Parlamento Europeu, o Macron convocou novas eleições, ele é o presidente, ele tem direito de fazer isso, né? Uma prerrogativa que a Constituição francesa dá ao presidente, e ele convocou novas eleições para o parlamento. Lembrando que, como lá na França não é o parlamentarismo puro como na Inglaterra, quando o primeiro-ministro inglês convoca novas eleições, ele coloca o cargo dele na reta, porque das novas eleições depende a manutenção do cargo do primeiro-ministro, no caso, o primeiro-ministro conservador. Na França, o modelo é o semipresidencialismo, porque você tem um presidente com mandato fixo de 5 anos, e você tem o parlamento, que também tem um mandato, mas cuja a duração o presidente pode interromper. E foi isso que ele fez, né? Aí ele acaba com o mandato daqueles deputados e convoca novas eleições para tentar ver se a nova eleição para o Parlamento Nacional, para a Assembleia Nacional, vai fortalecer a posição dele, o partido dele. Bom, isso foram 2 turnos, porque além de ser um semipresidencialismo, o sistema eleitoral que elege os deputados para a Assembleia Nacional na França é um sistema de maioria absoluta, ou para usar o nome no Brasil, é o sistema distrital de 2 turnos. Mas no final das contas, realmente ele tem esse efeito, né? Você acaba acumulando mais votos, você tenta legitimar mais, né? Não vai acontecer igual na Inglaterra do cara de um partido ter 30 e poucos % do voto e ganhar toda a área, né? E aí, o que foi surpreendente na eleição? A distância entre o primeiro e o segundo turno foi de apenas 1 semana. Quando houve o resultado, dia 1º de julho, do primeiro turno, o partido de extrema-direita, da Marine Le Pen, ficou em primeiro lugar, com 34%, se eu não estou enganado, isso. 32% dos votos. E aí, em segundo lugar, a nova Frente Popular, que agrega 4 organizações de esquerda, uma coligação de esquerda, foi em segundo. E o partido do Macron, que é de centro, mas centro malameno, é um centro-direita, né? Ficou em terceiro. Aí, em 1 semana, sai o resultado do segundo turno, dia 7 de julho, a coisa se inverteu completamente. A nova Frente Popular ficou em primeiro, o partido do Macron foi para segundo, e aquele que estava em primeiro, que é lá, Rassemblement, Reunião Nacional. Reunião Nacional, foi para terceiro, então de primeiro para terceiro. Isso foi surpreendente, essa reviravolta que a gente falou em algum momento e que a gente tem que explicar aqui. O que aconteceu? Bom, aí são 2 fatores. A aliança tática entre a nova Frente Popular de esquerda e o centro do Macron. Houve uma aliança tática, não é uma frente ampla, não é uma coalizão, é uma aliança tática. Por quê? Quando os partidos de esquerda estavam em terceiro, eles retiravam a candidatura em favor da candidatura macronista. Quando a candidatura macronista estava em terceiro, eles retiravam a candidatura em favor da Frente Popular. Então, com isso, eles aglutinaram votos nos distritos e deixaram o partido da Marine Le Pen, a extrema-direita, que flerta com o fascismo, em terceiro. Então, foi isso que aconteceu. E, além do mais, maior mobilização eleitoral. Muita gente que não votou no primeiro turno foi votar. Então, teve maior comparecimento. E muitos eleitores agem assim na França. E essa é uma coisa que eu estava lendo numa matéria no El País, que tem cada vez mais claro na França um racha entre uma extrema-direita orgânica que vota sistematicamente na extrema-direita e um republicanismo meio difuso que só vai quando a vaca está indo para o brejo. E eles fizeram isso no segundo turno. Então isso é super importante na França, além dessa aliança tática entre os partidos. Mas é destacável que a esquerda na França mostrou força de fato, né? Os partidos de esquerda mostraram um número de votação deles foi alto nos 2 turnos, etc, né? Então, só para a gente mostrar isso aqui, né? A nova Frente Popular, né? Os partidos de colisão de esquerda, obteve 180 cadeiras, o centro, entre aspas, centros, né? Juntos, né? Do Macron, teve 159 cadeiras, perdeu muita força, né? Em relação à última eleição.
E a reunião nacional da Marine Le Pen de extrema-direita, a gente vai entrar nessa discussão idiota, né? Teve aí na Globo News esses tempos aí, mas teve 142 cadeiras. E aí, só para ilustrar algo que tem acontecido no mundo todo, né? Esses partidos tradicionais da direita tradicional, democrática, no caso da França, o Partido Republicano francês, 39 cadeiras apenas, ou seja, tucanaram, né? Vai murchando, vai murchando. Foi murchando. Então, a extrema-direita cresce e toma o terreno da direita tradicional ou moderada. Ô Luiz, mas não sei se a gente pode já entrar nisso, se gostaria de complementar. Pode. Essa ascensão da esquerda, né, que liderou agora essas eleições legislativas na França, tem como uma das figuras centrais o Jean-Luc Mélenchon, né? Isso. Que enfim, né, ele não se tornou presidente, não vai se tornar primeiro-ministro agora, né, que tudo indica. Então ele só é uma liderança realmente, né, da esquerda atual, né, Luiz? Não é diferente do Keir Starmer lá na Inglaterra, que vai ser primeiro-ministro. Mas quem é esse cara aí? Bom, é importante dar uma olhada no perfil dele, porque diz muito sobre essas transformações pelas quais passa a esquerda na França. Bom, primeiro, só para explicar, essa nova Frente Popular, ela tem a França Insubmissa, que ficou em primeiro. Dentro dessa frente, você tem 4 partidos. Cada uma desses partidos tem lá suas cadeiras. A França Insubmissa em primeiro, que é o partido de esquerda recém-criado. É um partido de 2008, recém-criado, não, já tem mais de 15 anos, mas é novo perante o segundo colocado, que é o Partido Socialista, o grande partido da social-democracia francesa do pós-guerra. E aí, em terceiro, o Partido Comunista Francês, que também é um partido tradicional, bastante antigo. E em quarto lugar, os ecologistas. Essa coalizão é a Nova Frente Popular, que ficou em primeiro, como disse o Alessandro. O Jean-Luc Mélenchon, ele é o líder da França Insubmissa, que é a nova esquerda, a esquerda mais radical. E o perfil dele é um perfil que teve algumas mutações. Vamos acompanhar aqui. Ele nasceu no Marrocos, numa região, né, numa zona internacional. Como é que é ali, né, japonês? Tanger. O pai dele era um agente espanhol, e a mãe dele era uma professora primária de ascendência siciliana. Bom, ele cresceu no Marrocos, aos 11 anos ele foi para a França e aí fez uma vida de francês normal. Bom, ele se formou em filosofia e desde muito cedo ele militou no Partido Socialista, esse que é o mais antigo, na juventude do Partido Socialista. E aí ele foi tendo carreira política, foi parlamentar do Parlamento Europeu. Depois ele foi ministro da Educação do governo socialista do Jospin. E aí, já em 2008, ele começou a divergir das posições do Partido Socialista e se desliga para montar o próprio partido, que é essa França Insubmissa. Bom, perfeito. O que é importante é o seguinte, a própria carreira dele demonstra essa tendência de moderação do Partido Socialista francês. Ele foi um grande líder do partido, né? Do Partido Socialista, vira daquilo que é um burocrata, do establishment partidário, e depois percebe que o partido está muito entregue às benesses do poder, ali, às mordomias do Estado, e ele rompe com isso para tentar buscar de novo um enraizamento ideológico mais profundo em setores da sociedade francesa. Sim. E aí hoje ele é visto como incendiário, como agitador, né? Não só pela imprensa, mas o próprio Macron fala isso dele, né? E ele agora colocou a parte da dificuldade daquilo que foi essa aliança tática entre o centro e a esquerda. Ele está no centro dessa dificuldade, porque os macronistas não querem fazer uma aliança com a esquerda por conta da França Insubmissa e por conta dele. Sim. Né? E então o impasse passa um pouco pela liderança dele e pela força que o partido adquiriu nessa eleição. O Mélenchon, ele falou, ele colocou fogo, né? Colocou lenha na fogueira em vários momentos recentes, né? Discussão sobre Venezuela, sobre Hamas, sobre China, né? Ele sempre apresenta um posicionamento bem à esquerda, o que leva alguns veículos a classificarem ele como de extrema esquerda, né? Existe também essa discussão por causa dele, mas, por outro lado, ele foi amadurecendo uma agenda de propostas que, segundo alguns analistas também do The Guardian, né, que a gente consultou aqui, trouxeram força, né, para a sua propaganda política, né, e do partido também, que é uma
proposta de redução, por exemplo, de horas de trabalho, da idade mínima para aposentadoria, reforço do salário mínimo, segurança social, enfim, e de taxar, né, grandes fortunas também, né? Ele tem uma proposta bem forte para isso, né? Então, esse tipo de agenda, para alguns analistas franceses, foi fundamental também para esse crescimento acentuado do seu partido, né, nos últimos anos. E só uma outra observação. Eu vi alguns articulistas dizendo que ele era o reflexo invertido da Le Pen, da extrema-direita. E isso é sacanagem. Só porque... Uma sacanagem por quê? Primeiro, por mais que ele tenha um discurso voltado para os eleitores mais pobres e carentes, né, que são as pessoas que são os órfãos enfim, do esvaziamento do trabalho da indústria, né? A indústria perdeu muita força nos países de capitalismo central. Sim. E aí os trabalhadores, operários, que eram pessoas representadas pelo Partido Socialista, muitos delas são pessoas que hoje votam na Le Pen. Mas o fato dele tentar mirar esse eleitor, né, com um discurso assim, de defesa de seguridade social, de aumento do salário mínimo, é completamente diferente, porque não tem islamofobia, como tem o partido da Marine Le Pen, não tem racismo, essa ideia de que os franceses são superiores. Então, é muita sacanagem. Eu vi no Canal Meio, um monte de gente falando que é a mesma coisa. Isso é muita sacanagem. Eu acho que ele é um candidato de perfil radical, mas não é xenofóbico, islamofóbico e racista. Sim, ele é radical na defesa da bandeira dos trabalhadadores. A gente já pode invocar aqui, Luiz, adiantar aqui o nosso quebra-pau, né? Porque foi isso. Essa discussão que nós tivemos no Twitter é impressionante. A dimensão que às vezes na internet umas discussões meio esquisitas ganham, né? Se a Marine Le Pen é de extrema esquerda ou não, né? Essa foi a discussão. E aí começa a entrar numa série de justificativas metodológicas, que é verdade, a gente precisa fazer isso mesmo. Mas, pô, para mim, isso aqui é claro que ela é. Né? Marine Le Pen é de extrema direita, ela é xenofóbica, enfim, ela tem todas as características de uma extrema direita. Só o fato dela ter acenado para o centro, ter mudado o nome do partido e brigado com o pai dela, não quer dizer que ela virou de centro democrático, um negócio, né, de direita democrática. Ela é completamente de extrema direita, ela só tá um pezinho pro lado do pai dela, que era um demônio na Terra, né? O pai dela, ele era muito mais desbocado do que ela. Ela tenta parecer gentil. Ela é uma extrema-direita polida. Ela tá fazendo um rebranding da marca, mas mudou o nome do partido, não fala mais... Porque o pai dela falava que o Holocausto era um detalhe na história. Ela não aceita esse tipo de afirmação, mas ela só pega nessas coisas. Mas... Cara, vou fazer uma comparação aqui, Luiz. Posso fazer? Eu acho que aqui no estado de São Paulo eu ouvi muito isso. É mais ou menos assim, não, o Tarcísio ele não é tão de direita quanto o Bolsonaro, ele é mais centro. Não é tão de direita, caramba, eu acho que se fosse, é perigoso ser mais à direita, só que ele é mais polido, ele é menos desbocado, mais inteligente na forma que vai apresentar as coisas, né? Então é essa a diferença. Tem que tomar cuidado, não é pelo fato da pessoa usar talheres que ela não é de extrema direita, né? Pois é. E uma coisa curiosa é que aquele símbolo da reunião nacional, do reagrupamento nacional, ele é uma chama de um fogo, assim, que foi copiado de um partido fascista, de inclinação fascista da Itália da década de 60. Esse símbolo ela manteve. Curioso, né? Não é porque ela está fazendo uma harmonização facial, um rebranding no partido, é que o partido deixa de ser extrema-direita, né? Porque ele é contra a imigração, contra uma série que é de extrema-direita. Ponto. Perfeito. E ela, outro dia, ela deu uma entrevista para a CNN Internacional e a entrevistadora começou falando, porque a extrema-direita, vocês da extrema-direita, a mulher falou, negativo, você não fala assim comigo, que isso é ofensivo. Então, é que nem falar assim, eu não sou extrema-direita, mas eu defendo tudo que eu defendo que é de extrema-direita. Só não me chama de extrema-direita. Pô, como assim? E essa normalização, segundo, por exemplo, o Tomás Zuckman, que estuda, que está na França, é um brasileiro que estuda na França, tem dado várias entrevistas sobre isso, ela também é feita pelo centro, pelos partidos de centro. Porque os partidos de centro tentam fazer, né, emular algumas falas dela, a gente tem que tomar cuidado com a imigração, pensar mais nos franceses. O Macron falou alguma coisa nesse sentido agora na eleição, e vão normalizando certas afirmações dela. Só que, na verdade, e ela vai agredindo e forçando. Então, você tem esse perigo de normalizar a extrema-direita,
e a estratégia dela é falar, eu sou normal, eu sou polite, eu como com talheres. Mas, no fundo, é uma política com ideias supra-racistas, islamofóbicas. Então, ela fala que os muçulmanos distribuídos no interior do país, na França, em Paris, enfim, eles lembram um pouco a ocupação nazista. Ela faz esse tipo de afirmação, recentemente. Então, se isso for moderado, eu não sei o que é. O que é radical? Né? Só para fechar, então, né, a derrota da Marine Le Pen, né, nas eleições, abre aspas para ela, a maré está subindo, não subiu o suficiente dessa vez, mas continua a subir, e a nossa vitória foi simplesmente adiada. Alessandro, quando tem episódio que analisa resultado de eleição, como alguns que nós fizemos recentes, e esse, é muito número e gera uma certa confusão, perturbação no ouvinte. Mas é uma pergunta que eu queria fazer para você. Qual que é o dado mais importante desse par de eleição no Reino Unido e na França? Eu estou perguntando porque eu tenho um aqui. Tá, daqui a pouco. Então vamos ver se você concorda comigo. Cara, eu acho que. Eu não vejo com otimismo os dados que nem, tipo, se a esquerda está crescendo, não é disso que se trata, mas eu acho que mostrou um caminho, né? Acima de tudo, o que é necessário é ter um programa claro de ação de política pública, né? De ganho concreto para a população para conseguir ter vitória. Eu acho que tanto na França quanto na Inglaterra, eles bateram, acho que até o Brasil, né? Tem um pouco, né, disso, né? Hoje, por exemplo, saiu os dados da Quest lá de aprovação do Lula, né? A gente na classe média, a gente não consegue entender, né? Como é que o Lula cresceu um pouco da sua aprovação, essa outra discussão. Mas eu acho que tem muito disso, assim, de pragmatismo na coisa concreta, nos serviços, nas políticas públicas para boa parte da população. A população precisa de melhoria, né? Eu iria nessa. E você? Gostei. Você acha que a esquerda nesses dois países encontrou se não um caminho, um rumo mínimo para poder voltar ao jogo, coisa que ela estava distante há muito tempo, né? Nos dois países. Isso. Tá. Para mim, o dado mais importante dos dois ciclos é a consistência do crescimento da extrema-direita. Se a gente perceber nas últimas eleições, a Frente Nacional, o partido da Marine Le Pen, o reagrupamento nacional, essa extrema-direita, ela tem um eleitor muito fiel e crescente. Pela primeira vez, acho que em 22, quando foi a eleição nacional para presidente e para o parlamento, o número de mulheres que votam no partido já superou o número de homens, porque é um eleitor histórico lá. Porque esse partido ele tem 50 anos, tá? É de 1973. Era do pai dela, né? Do pai dela. Ela assume em 2011. Desde sempre, o partido tinha predominantemente um eleitor masculino. Em 22, você já tem mais mulheres. Então, é um eleitor que se expande por todos os estratos do eleitorado e fiel, crescente e fiel. Então, isso é ponto. E agora, não foi diferente, porque o que aconteceu foi que houve, como eu disse, a aliança tática entre o centro e a esquerda permitiu que eles ganhassem na maior parte dos distritos. Mas o candidato da reunião, do reagrupamento nacional, ele estava em todos os distritos. Então, sempre tem voto nesse candidato. Então, os votos totais do reagrupamento nacional é de 8,7 milhões de eleitores. E o total de votos da Frente Popular é 7 milhões e meio. Então, somando a votação do país, a Frente Nacional, o reagrupamento nacional, ficou em primeiro. E isso é um dado para pensar o futuro. Assim como você mostrou o dado do Reform UK, né, do Reino Unido, que é a extrema-direita do cara que anda com adesivo de competição de pet, ele tem tido um crescimento eleitoral consistente. Ele já tem uma fatia de 10%, 12% do eleitorado inglês, que pelo tempo de existência é muito. Então, essa ideia de que a esquerda está voltando ao jogo, está voltando ao centro do palco, é verdade, mas do outro lado ela não está extinguindo a extrema-direita. A extrema-direita vem vindo. Eu concordo totalmente. Quem vem secando em todo lugar é a direita democrática, institucionalizada, né? Essa direita tradicional está secando em tudo qualquer lado, né? É isso. Isso que é a coisa assustadora. Luiz, tem uma história de querência para nós?
Não, eu ia perguntar para você, porque você é o nosso contador de histórias do futebol, e como está tendo a Eurocopa, alguns jogadores da França comemoraram a vitória da nova Frente Popular, em particular o Tchouaméni, que falou que a vitória da esquerda é a vitória do povo francês. E é uma pergunta de quem não acompanha o futebol tão de perto. Não tem nenhum representante da extrema-direita no time da França? Não tem nenhum jogador que flerta com a extrema-direita? Porque tem vários que flertam com a esquerda, né? Eu acho que... É porque, assim, na França, desde 98, aquele título que foi conquistado, né? O time nacional de futebol ele se tornou um símbolo da união dessa França multicultural, França democrática, né? Zidane, todas as estrelas descendentes de africanos, né? Do Caribe, etc. Mas se eu fosse chutar se tem um cara ali no time da França escondido que na verdade bate pro outro lado ali, eu acho que eu chutaria no Adrien Rabiot, que o cara é um otário, na verdade. Sempre foi um besta, né? Sempre falou umas coisas muito esquisitas. Ele não se posicionou dessa vez, que eu acho que isso traria a ele muitos problemas, né? Até porque ele não joga grande coisa também. Mas o Rabiot, eu chutaria com ele. Então nós temos uma pergunta para os detetives que ouvem o Maldita Politicagem. Quais são os jogadores que escondem o fascismo embaixo da camisa da seleção francesa? Mas os aplausos, né, para Tchouaméni, para Marcus Thuram, para Mbappé, né, todos esses jogadores que chamaram, né, a população para ir até as urnas, porque um dos problemas que a França tem e a Inglaterra também tem é o pouco comparecimento, né, de um público mais moderado, né, a princípio, né. Existe, por isso a campanha era para a galera ir até as urnas, né. E agora, já que não tem luta de gostos, a gente tem o político da semana. Como é que é esse programa novo, esse bloco novo, Alessandro? Conta para os ouvintes. Vamos fechar com o meu político odiado da semana, né? Dessa vez não vai ser meu político favorito. Eu acho que a gente podia citar dois aqui, né? Certo. Você quer falar sobre o Emmanuel Macron? Porque ele é o odiado da semana, rapidão? Eu quero porque é o seguinte, ele fez uma jogada arriscada de convocar novas eleições para tentar readquirir maioria, já que ele não estava com a maioria no parlamento, e a posição do partido dele no parlamento europeu ficou minoritária, perto da Frente Nacional. Ele falou, vou jogar um jogo agressivo e convocar novas eleições. Foi o que ele fez. Depois do primeiro turno, ele ficou em terceiro lugar, pequenininho, ele ia ficar muito na rabeira da extrema-direita e da frente de esquerda. E graças a essa aliança tática com a esquerda, é que o partido dele ficou em segundo lugar. Vale mencionar o seguinte, 70% dos candidatos da esquerda, onde tinha candidatura de esquerda e de direita, 70% abdicaram das candidaturas em nome do Juntos, que é esse partido de centro dele. E aí agora, portanto, a posição do partido dele em segundo lugar dependeu muito da aliança estratégica com a esquerda. E aí agora, ele não quer fazer uma coalizão com a esquerda, porque ele fala que o Mélenchon é muito radical. E o que ele está fazendo é tentando trazer o Partido Socialista, que é mais moderado, para o lado dele, do Macron, para isolar o Mélenchon e a França insubmissa. Então ele está criando ruído na frente esquerda para tentar montar uma maioria. Bom, ele é um presidente, ele tem que tentar o apoio para governar, é isso. Agora, tem um problema. A frente de esquerda se elegeu com uma agenda progressista. E a agenda do Macron não é nada progressista, é de restrição de direitos. Então, se ele traz a esquerda para dentro do governo dele, ele contamina a esquerda com a crise dele. O governo dele está em crise. Então, trouxa é a esquerda que se for para isso. Mas esse tipo de jogo que ele está fazendo em franca decadência, para mim, coloca ele como político da semana no Maldita Politicagem. E você? Para mim, eu só vou dar uma lembrancinha aqui pro senhor Camilo Santana, né, ministro da Educação, porque ele reforça um problema do governo atual, né? A gente pode discutir aqui muito seriamente quanto a esses programas da educação, né? O fato é que tem projeto de lei que rege a educação brasileira, né, aprovada pela Câmara dos Deputados agora, mas existe uma discussão gigantesca que, na verdade, a Câmara dos Deputados, liderado pelo Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, e o Arthur Lira, né, atropelou uma série de reivindicações que vinha lá do texto, lá do Senado, né, num jeito completamente, sim, duvidoso, né, a forma como eles
deram sequência a essa aprovação. Mas no meio dessa discussão do que saiu do texto da lei da educação brasileira, do que ficou, do porquê ficou, o ministro da Educação tem que chamar, né? Tem que falar alguma coisa. Não sei se você concorda ou não, Luiz, mas parece que a gente não tem, né, um representante da educação brasileira no negócio. Camilo Santana só aparece falando, galera, deu tudo certo, ok, depois de dias lá, aparece no Twitter, dando suas respostas. A impressão que dá de novo é que o governo não consegue comunicar direito o porquê das coisas. Se fosse perder na Câmara dos Deputados, pelo menos fala, né? Qualifica o debate, fala, defende os pontos. De novo, então, ao meu ver, uma ausência importante por parte de um ministro dos mais importantes do governo federal agora, né? Então, meu político odiado da semana, nessa semana, vai para o Camilo Santana. Ele simplesmente deixou o debate sobre o novo ensino médio correr no Congresso. É isso, galera. Um abraço. Totalmente obtusa. E agora não participou, deixou a coisa correr. Quem deu tom foi a centro-direita e o Arthur Lira. Foi mais ou menos isso. Então é isso, Luiz. Já tá ficando longo já o nosso episódio. Vamos para os nossos... Ele está querendo desfrutar dos momentos de intimidade familiar lá em Linz, por isso nós vamos encerrando o episódio. Agradecendo aos ouvintes que ficam até o final. Lembrando que se faltou alguma coisa sobre essas eleições, se vocês lembraram de alguma coisa que não tocou, se a gente errou alguma coisa, o que vocês acharem de importante, vale a pena a gente ouvir vocês, então comentem nos canais do Maldita Politicagem, que vai ser uma satisfação dar uma olhada e reagir no episódio que vem. Seria isso, Alessandro? O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.